Vamos agora então ao nosso questionário. Então, questionário da lição 1, o Evangelho segundo Lucas, segundo trimestre de 2015, Jesus, o homem perfeito, o Evangelho de Lucas, o médico amado. Comentarista das lições, pastor José Gonçalves. Complete então os espaços vazios e marque com V as respostas verdadeiras e com F as falsas, conforme a revista da CPAD. Lembrando que aqui nos vídeos nós trazemos só as respostas verdadeiras e já as frases completas. Em nosso site e em outros sites também, que usam os nossos estudos, você encontra então o questionário com as perguntas aí para serem respondidas, com respostas verdadeiras e falsas, e encontra também as frases para serem completadas. Vamos então aqui a só as frases completas já e as respostas verdadeiras. Primeira pergunta então dentro do textuário para completar. Para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Lucas 1,4. Verdade prática, segunda pergunta agora, para completar também. O cristão possui uma fé divinamente revelada e historicamente bem fundamentada. Agora dentro dos comentários da introdução, pergunta número 3. Por que o Evangelho de Lucas é um dos livros mais belos e fascinantes do mundo? Se distingue pelo seu estilo literário, pelo seu vocabulário e o uso que faz do grego, considerado pelos eruditos como o mais refinado do Novo Testamento. Sua maior beleza está em narrar a história da salvação, Lucas 19:10. Lucas mostra que é através do Espírito Santo, primeiramente operando no ministério de Jesus e posteriormente na igreja, que esse propósito se efetiva. Agora dentro da parte número 1, o terceiro evangelho. Pergunta número 4, qual a autoria e data do Evangelho de Lucas? Então Lucas, o médico amado, como está em Colossenses 4,14, a quem é atribuída a autoria do terceiro evangelho, é citado no Novo Testamento 3 vezes. Todas as citações estão nas epístolas paulinas e são usadas no contexto do aprisionamento do apóstolo Paulo, Colossenses 4,14, Filemão 24, 2 Timóteo 4,11. Embora o autor do terceiro evangelho não se identifique pelo nome, isso não depõe contra a autoria lucana. Desde os seus primórdios, a igreja cristã atribui a Lucas a autoria do terceiro evangelho. A crítica contra a autoria de Lucas não tem conseguido apresentar argumentos sólidos para demover a igreja da sua posição. A erudição conservadora assegura que Lucas escreveu a sua obra aproximadamente no início dos anos 60 do primeiro século da era cristã. Pergunta número 5. Como foi escrita a obra literária de Lucas? Complete. Lucas era historiador e médico. Ele escreveu sua obra em 2 volumes, Lucas 1, de 1 a 4 e Atos 1, de 1 e 2. O terceiro evangelho é a primeira parte desse trabalho e é uma narrativa da vida e obra de Jesus, enquanto os Atos dos Apóstolos compõem a segunda parte e narram o caminhar espiritual dos primeiros cristãos da igreja primitiva. Pergunta número 6. Quais os destinatários originais do Evangelho de Lucas? Então, o autor Lucas endereçou seu evangelho a Teófilo, certamente uma pessoa importante que devia ocupar uma alta posição social, sendo citado como excelentíssimo. Pode-se dizer que, além deste ilustre destinatário, Lucas também escreveu aos gentios. O terceiro evangelho pode ser classificado como sendo de natureza soteriológica e carismática. Soteriológica porque narra o plano da salvação, e carismática porque dá amplo destaque ao papel do Espírito Santo como capacitador do ministério de Jesus Cristo. Parte 2, os fundamentos e historicidade da fé cristã. Pergunta número 7, qual o contexto histórico do cristianismo? Então Lucas mostra com riqueza de detalhes sobre que circunstâncias históricas se deram os fatos por ele narrados. Vejamos. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio o deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Lucas 3, 1 e 2. Esses dados têm um propósito claro, mostrar que o plano da salvação no cristianismo pode ser localizado com precisão dentro da história. A fé cristã, portanto, não se trata de uma lenda ou fábula engenhosamente inventada. São fatos históricos que poderiam ser testados e aprovados e, dessa forma, podem ser aceitos por todos aqueles que procuram a verdade. Como se deu o discipulado através dos fatos narrados por Lucas? A palavra grega katechel, traduzida como informado ou instruído, no versículo 4, deu origem à palavra portuguesa catequese. Esse vocábulo significa também doutrinar, ensinar e convencer.
Nesse contexto, possui o sentido de discipular. Lucas escreveu o seu evangelho para formar discípulos. O discipulado, para ser autêntico, deve fundamentar-se na veracidade dos fatos da fé cristã. Nos primeiros versículos do seu evangelho, Lucas revela, portanto, quais seriam as razões da sua obra. Lucas 1, de 1 a 4. O terceiro evangelho foi escrito para mostrar os fundamentos das verdades nas quais os cristãos são instruídos. Parte número 3, a universalidade da salvação. Pergunta número 9. Como é narrada por Lucas a história da salvação? A teologia cristã destaca que Lucas divide a história da salvação em 3 estágios: o tempo do Antigo Testamento, o tempo de Jesus e o tempo da Igreja. O terceiro evangelho registra as 2 primeiras etapas e o livro de Atos, a terceira, Lucas 16:16. No contexto de Lucas, a expressão a lei e os profetas é uma referência ao Antigo Testamento, onde é narrado o plano de Deus para o povo de Israel. A frase anunciado o reino de Deus se refere ao tempo de Jesus, que através do Espírito Santo realiza e manifesta o reino de Deus. O tempo da igreja ocorre quando o Espírito Santo, que estava sobre Jesus, é derramado sobre todos os crentes. Pergunta número 10. Como é a salvação em seu aspecto universal no Evangelho de Lucas? O aspecto universal da salvação revelado no terceiro Evangelho pode ser facilmente observado pelo seu amplo destaque dado aos gentios. O próprio Lucas endereça sua obra a um gentio, Teófilo, Lucas 1, 1 e 2. A descendência de Cristo, o Messias prometido, vai até Adão, o pai de todos, e não apenas até Abraão, o pai dos judeus, Lucas 3, 23 a 38. Fica, portanto, revelado que os gentios, e não somente os judeus, estão incluídos no plano salvífico de Deus, Lucas 2, 32, 24 a 47. Destaque especial é dado para os samaritanos, Lucas 9, 51 a 56, 10, 25 a 37, 17, de 11 a 19. Há ainda outras particularidades no Evangelho de Lucas que mostram o interesse de Deus por toda a humanidade, especialmente os pobres e excluídos, Lucas 19, de 1 a 10, 7, 36 a 50, 23, 39 a 43, 18, 9 a 14. Parte número 4. A identidade de Jesus, o Messias esperado. Pergunta número 11. Por que Jesus é o homem perfeito no Evangelho de Lucas? Então, no Evangelho de Lucas, Jesus aparece como o Filho de Deus, Lucas 1,35, e o Filho do Homem, Lucas 5,24. São expressões messiânicas que revelam a deidade de Jesus. A primeira expressão mostra Jesus como verdadeiro Deus, enquanto a segunda, que ocorre 25 vezes no terceiro Evangelho, mostra-o como verdadeiro homem. Ele é o Filho do Homem, o homem perfeito. Ao usar o título Filho do Homem para si mesmo, Jesus evita ser confundido com o Messias político esperado pelos judeus. Como homem perfeito, Jesus era obediente a seus pais, todavia estava consciente de sua natureza divina, Lucas 2, 4 a 52. É como homem perfeito que Jesus enfrenta e derrota Satanás na tentação do deserto, Lucas 4, de 1 a 13. Pergunta número 12. Como Lucas e Isaías revelam a relação entre o Messias e o Espírito Santo? Então Lucas revela que Jesus, o Messias, como homem perfeito, dependia do Espírito Santo no desempenho do seu ministério, Lucas 4, 18. Isaías, o profeta messiânico, mostra a estreita relação que o Messias manteria com o Espírito do Senhor, Isaías 11, 1 e 2, 42, 1. O Messias seria aquele sobre quem repousaria o Espírito do Senhor, tal como profetizara Isaías, e Jesus aplicara a si na sinagoga em Nazaré, Lucas 4, 16 a 19, Isaías 61, 1. Agora, dentro da conclusão, pergunta número 13 para completar. O terceiro evangelho é considerado a coroa dos evangelhos sinóticos. Enquanto o evangelho de Mateus enfoca a realeza do Messias e Marcos o poder, Lucas enfatiza o amor de Deus. Lucas é o evangelho do homem perfeito, da alegria, da misericórdia, do perdão, da oração, dos pobres e necessitados e do poder e da força do Espírito Santo. Lucas é, portanto, o evangelho do crente que quer conhecer melhor o seu Senhor e ser cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia.